Boa tarde a todos e a todas. Nós vamos dar continuidade às atividades do evento nesta tarde, com a mesa 8, reusabilidade de coleções de dados em artefatos e experiências de extensão para educação patrimonial e popularização científica. Nós contaremos essa tarde com 3 pesquisadores e pesquisadoras, né? Um pesquisador e 2 pesquisadores, a Cecília Farias, do Museu da Língua Portuguesa, o Irineu Eduardo Jones Correia e o Marcos Luiz Wiedemer, da UERJ. Então, eu convido agora Cecília Farias, do Museu da Língua Portuguesa, para fazer a sua fala. Então, Cecília Farias é pesquisadora no Centro de Referência do Museu da Língua Portuguesa, é doutora em Linguística pela Universidade de São Paulo, com pesquisa voltada para as realidades multilingües, línguas minorizadas e as relações sociocognitivas ligadas à linguagem. Participa do laboratório Linguagem, Interação, Cultura e Cognição e faz o Babel podcast sobre a diversidade linguística, onde edita e escreve para o Membrana Linguística, publicação sobre intersecções da linguística com outros campos do conhecimento. Obrigada, Cecília. Passo a palavra para você. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu vou agradecer pelo convite, nomeadamente na figura da Márcia aqui, né? E o acolhimento aqui na UFRJ. E esses convites sempre são bacanas porque fazem a gente ter que pensar e organizar o pensamento sobre um tema, né? Coisas que às vezes estão dispersas, a gente tem que juntar em 15 minutos e 10 slides. Mas é um exercício bom, assim, como se fosse uma curadoria do nosso próprio pensamento. E, enfim, eu tenho alguns chapéus, né? Tenho esse chapéu do Museu da Língua Portuguesa, eu tenho a minha pesquisa como linguista com uma língua minorizada específica, que não é no Brasil. Tenho minhas ideias de divulgação científica, então, que foi apontar, que eu vou trazer hoje, inclusive, aqui é o Babel. Mas aí eu tento trazer um papo hoje que vai articular um pouco desses chapéus diferentes, tá? Então, isso aqui é o que são os tópicos que eu vou trazer hoje. E eu comecei pensando nos termos que estão no título da mesa, e reusabilidade. Enquanto eu pensava nisso, eu lembrei de um trabalho do Charles Goodwin, em que ele fala sobre a língua como uma ação cooperativa, que é assim com hífen, porque não é a cooperação como do Rice, por exemplo, e coisas assim, é mais como tanto a língua como outros processos semióticos, como a vida um constante processo de decompor os materiais semióticos que a gente tem à disposição e transformar parte desses materiais e reusá-los transformados. Então, ele traz esse trabalho mostrando como isso acontece na língua. Ele é um linguista antropólogo, e ele vai trazendo vários processos semióticos nisso. Então, por exemplo, com questões de afasia, como a pessoa consegue construir significado e se comunicar por meio desses processos de cooperação. Aí tem um exemplo que ele usa até no livro dele, que eu gosto de trazer, que é esse diálogo, esse registro que ele tem do Tony e Chopper, mostrando como a segunda pessoa fez esse processo de decomposição e reuso com transformação. E aí eu fiquei pensando como, no fim das contas, vai ser um pouco isso que a gente vai fazer ao lidar com os dados, enfim, isso vai fazer sentido em algum momento. E aí, dividindo assim as atuações,
primeiro trazer a ideia de coleções no Museu da Língua Portuguesa, que como o museu lida com o objeto, é um museu que lida com esse objeto que é dinâmico, não dá para definir muito bem fronteiras, e é diferente de museus tradicionais, assim, dos antigos, que vieram, enfim, com essa ideia de salvaguardar algo antigo que vai ficar lá, não, né? A gente está lidando com esse objeto dinâmico, e o museu trata a língua como um patrimônio cultural, é a abordagem que ele adota, e também a gente tem que lembrar que é algo construído coletivamente, né? Então, como e aí, para lidar com isso, o museu articula essas práticas de museologia para a formação de um acervo de registros de práticas linguísticas. E aí o museu também vai trazer, tem coisas que são ali de níveis de análise linguística, principalmente lexical e fonológica, mas vai lançar mão de ferramentas da sociolinguística, da antropologia, da linguística antropológica também, assim como estudos de história e estudos culturais. E aí é como se a língua fosse o fio condutor de todas essas camadas, assim, né? E aí até trago como um exemplo, na hora de formar essa coleção, quando a gente vai falar de coleções, uma experiência específica, experiência como a gente chama lá no museu, digamos, as salas, enfim. Então, não é experiência assim, ai, chilelê, que eu estou falando, é o nome oficial, digamos, essa parte do museu, que é o Falares, que é um projeto que foi criado com a cinegrafista, a pesquisadora que foi andando pelo Brasil e foi gravando com essas pessoas em diversos territórios, é, e tentando sempre deixar menor intervenção possível no espaço e trazer essas pessoas conversando ali. Então, e aí o que a gente tem um pouco mais de sociolinguístico, talvez, ali, porque pelo tipo de material e pelo registro de variedades que a gente tem pelo país, mas não é com a classificação clássica da sociolinguística, assim, com as mesmas, com aquelas macrocategorias. A gente tem um totem que é de os griots, um por profissões, um dos adolescentes, um de educadores, vai indo com outras, uma curadoria que faz outros recortes diferentes da categoria clássica. E aí, enfim, isso é só um exemplo, né, que eu trouxe aqui do que a gente tem lá. Porque o museu, no fim, vai ter uma coleção, vai ter um acervo que ele é muito variado de tipo de dado que a gente tem que lidar ali. Então, tem experiência tem sessão lá, que é lista de palavras, que é lista de palavras com uma pessoa lendo para isso. Ao mesmo tempo, a gente tem entrevistas mais longas, a gente tem artefatos físicos mesmos, como esculturas, tem uma tigela tupinambá, enfim, ao mínimo a parte física lá do museu, na verdade, quase tudo é digital mesmo. Mas também tem esses conteúdos que eu coloquei como minerados de outros materiais para compor novos materiais para o museu, além de obras audiovisuais, de arte audiovisual e por aí vai. Então, a gente tem esse desafio também de lidar com muitas. Tipo, a gente precisa de um banco de dados, por exemplo, que a gente é uma coisa do qual eu vou falar já já. Então, que é o que está em andamento. E a gente precisa dar conta de tipos muito diferentes de arquivos. E que é um tema que foi falado, inclusive, ontem também, da variedade e tal, do caso de materiais multimodais, né? É, E aí, ó. E aí também, como tinha esse tema da popularização da linguística aqui na mesa, da popularização científica, eu trouxe uma coisa um pouco mais da divulgação científica. Eu acho que são termos que não podem ser usados como sinônimos, são graus diferentes, enfim. Isso a gente pode falar mais para frente. E aí eu fiquei pensando como produto,
projetos de divulgação científica atuam também como uma espécie de curadoria do material, das pesquisas, do conhecimento que é produzido pelo campo científico. Aí eu trouxe especificamente um projeto do qual eu faço parte, que é o Babel Podcast, é um podcast em que cada episódio se fala de uma língua no seu contexto histórico, social, político, cultural, além das informações de análise linguística mesmo, né? Mas eu acho que o que faz ele fazer sucesso, inclusive, é o fato de ter um monte de outras coisas para além da análise linguística. Sucesso assim, né? Dentro do underground, assim, né? Mas e aí, ao fazer os roteiros, a gente precisa pesquisar em fontes bem diversas, porque essas coisas estão dispersas por aí. Então, em publicações, em teses, às vezes a gente pega uma parte do material, o outro é em banco de músicas, porque ele também a gente sempre coloca músicas na língua do episódio, e algumas línguas são, sim, mais fáceis, mas pelo nosso recorte nem sempre é muito fácil, ainda mais se a gente quiser trazer uma variedade de ritmos diferentes, assim, na mesma língua, né? E aí, enfim, então acaba sendo essa espécie de curadoria do conhecimento. E, ao mesmo tempo, fiquei pensando como esses projetos de divulgação científica, e aqui eu estou muito com a cabeça da divulgação científica não institucionalizada, que é o caso do Babel, né? Mas como esse potencial de ativação de repertórios, de repositórios e de fazer com que bancos, como esses repositórios, os bancos de dados, essas coisas que estão por aí, que são conhecidas só pelas pessoas da academia e tudo mais, conhecem, fazer com que outros públicos conheçam também. Então, eventualmente, a gente pode estar lá no episódio falando daquele Atlas Mundial de Línguas, por exemplo, e coloca lá o link e as pessoas que não conhecem, não são da área, vão lá conhecer e, meu Deus, 7.000 línguas, como assim? E já conhecer um pouco quantas línguas são faladas no mundo, enfim. Então, pegar os projetos de divulgação científica como parcerias mesmo de ativação desses... Porque dá tanto trabalho, gente. A gente está vendo esses dias todos o trabalho que está dando para fazer a plataforma, enfim. Então, como, às vezes, usar esses projetos como parceiros mesmo para dar vida e fazer circular, assim, num espectro maior da sociedade, né? Aí... E aí vou passar um pouquinho pela parte de critérios da documentação e da catalogação, porque assim um passo antes, inclusive na hora de pensar nisso, quais são os critérios que a gente vai usar na hora de fazer documentação, por exemplo, como esse material. Se a gente já tivesse esses parâmetros antes de fazer a documentação, a gente vai ter uma documentação muito mais exitosa, né? E aí eu dei um exemplinho, eu coloquei como exemplo as glosas, porque a gente tem uma discussão recente sobre como as próprias glosas na linguística, com os parâmetros que elas usam, elas são muito baseadas num tipo específico de língua, né? E que, de repente, não está muito bem adequada para a descrição de outras línguas que ainda não foram muito descritas, tal. Então, como isso direciona o próprio fazer científico depois. Mas pensando como para a documentação, né, na hora que a gente for montar esse material, e eu vou falar já do nosso banco de dados também, a gente precisa ter bem em mente qual é esse público que a gente quer, porque uma coisa é pensar em pesquisadores, a gente quer para isso, a gente quer para organizar um material da comunidade de falantes com a qual a gente está trabalhando, ou a gente está pensando em estudantes da área, então, no nosso caso, mais especificamente da linguística, qual é? Né? Então, já na hora de montar isso, a gente precisa pensar
em como ele vai ser acessado, e para isso a estrutura já tem que ser pensada para isso. E aí trago, então, exemplo que lá no Centro de Referência do Museu da Língua Portuguesa, a gente está no processo de criação e implementação do nosso banco de dados para os acervos do museu. E aí compreende acervo museológico, arquivístico e bibliográfico. E a gente já vem vindo nessas discussões enfim, toda semana um ponto novo, assim, parece, para a gente pensar, de escolhas que são feitas, quais são as descrições necessárias para cada item do acervo, o que é importante ter. A gente está querendo fazer esse banco para pesquisadores, para o público geral do museu, que é curioso do tema, para docentes, que o museu é muito procurado, os professores procuram muito material assim para usar em sala de aula, e como, né? E como extroverter assim esse conteúdo. E a gente vai vendo como, de acordo com as categorizações que a gente for escolhendo ali, a gente está fazendo escolhas ideológicas. E é um tema, às vezes, na academia, o fazer científico parece uma aversão ao uso do termo ideologia, e que isso pressupõe neutro e tal, mas é impossível ser neutro. Acho que o importante é a gente deixar marcado qual é o nosso ponto de vista, na verdade, né? E aí tem coisas que a gente está lá, a gente tem uma carta de Pervaz de Caminha. Aí a gente tem que pôr lá descritores, as tags, não sei o quê. A gente vai usar o quê? Descobrimento, invasão, ocupação, colonização. Então, são escolhas que a gente tem que fazer. Ou nomes para nomes de línguas. Ou, por exemplo, como o museu vem trabalhando há algum tempo, vem se dedicando um pouco mais ao tema das línguas indígenas, faladas no Brasil, principalmente, e processos de revitalização linguística. Muitas vezes a gente tem que fazer essas escolhas, que a gente acostumou lá, os não indígenas, por exemplo, a falar línguas extintas, mas tem outros povos que eles não falam de língua extinta ou língua morta, eles falam de línguas adormecidas ou de línguas esquecidas, e que estão no processo de relembrar essas línguas, e eles têm os lembrantes, eles usam o termo lembrante muitas vezes para falar desse processo, das pessoas envolvidas na revitalização, por exemplo. Então, pressupõe uma série de escolhas, e aí trago um outro exemplo, que é, eu nem lembro se a Camila tinha comentado na mesa que ela participou aqui Camila, que trabalha também no museu, né? Mas enfim, um processo muito longo, a gente conversa melhor em qualquer um outro momento, mas vamos começar agora esse Centro de Documentação de Línguas e Culturas Indígenas, que é um projeto do Museu da Língua Portuguesa com o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, financiamento da FAPESP, que vai pressupor pesquisa e documentação, vai pressupor principalmente o lado do Museu da Língua, a parte de comunicação cultural, e vai ter a implementação também de um repositório para essas pesquisas. E aí a gente tem feito de uma forma, a gente está tendo como horizonte uma pesquisa colaborativa. Então, as pesquisas que serão feitas no âmbito desse centro de documentação vai ser feita sempre seguindo os parâmetros das comunidades com as quais se vai trabalhar. Então, quais são os critérios dessas comunidades para a circulação e para o acesso desse material? Esse material pode ser visto por todo mundo na hora que a gente for disponibilizar no repositório? Esse material pode ser visto toda a época do ano, porque dependendo do povo, assim, isso aqui é para tal período, então pode. Enfim, a hora que a gente começar o trabalho ali, vai ver direitinho com eles, vai conversar quais são esses critérios. Eu estou colocando suposições aqui só por enquanto. Então, e também é um projeto que prevê um retorno, a gente está chamando de retorno digital, porque vai ser um acervo majoritariamente digital, né? Mas também é isso, tá? A gente está aqui conversando com vocês, a gente tem esses dados, e aí vai ter, e tem uma frente que é de linguística e uma que é de antropologia.
E aí, o que vocês querem com isso também, né? A gente está registrando o material de vocês, os cantos, as atividades, escrevendo a língua. Aí tem povos que querem, às vezes. Tem povo que quer um material para aprender a língua, tem povo que quer um registro tal, não sei o que, enfim, né? A ideia é levar para eles algo que eles demandem e não a gente pressupor o que eles querem e falar, tá aqui um vídeo para você. Então, não, vamos ver o que eles querem de fato ali, né? Por exemplo, nesse processo de implementação, para o lançamento, nós trouxemos, nós levamos para São Paulo duas, enfim, vai ter uma pessoa, uma figura que vai ser homenageada por esse centro, e nós trouxemos as netas dele, levamos ali para São Paulo, no MAI, e elas puderam ter contato com o material que o avô delas desenvolveu há umas décadas atrás ali. Ele tinha muitas ilustrações, era um indígena do povo Boer, então elas são do povo Boer, e aí elas puderam ter um contato, ter um acesso ao material produzido pelo avô naquele contexto, e já ficaram tendo ideias e retomando, olha, a gente viu um material aqui do nosso povo dos anos 30, e aqui eles estão fazendo assim, assado, enfim. Nem estava planejando falar disso, na verdade, é só porque na hora eu estava lá, a cena foi bonita. E aí eu deixei aqui o QR Code com link para o site. Eu nem ia pôr, mas eu vi um monte de gente pondo QR Code esses dias, eu falei que eu queria pôr também. Enfim, mas ah, só queria mostrar assim, como a gente está num projeto, num processo agora e refletindo assim, um passo antes, ainda não nem falamos ainda do propósito do repositório, do banco de dados, né? Mas como a gente precisa pensar também um passinho antes, né? E também, quando a gente pensar em qual é o público para isso, pensar por que disso, e aí eu fico pensando, voltando à coisa da divulgação científica, eu venho pensado muito também, né, na função social da divulgação científica, e que como ela não é uma coisa de estamos indo lá levar o conhecimento para a população, não é isso. Acho que a gente se beneficia muito em diversos sentidos, e aqui eu só rascunhei uns pontinhos, ou seja, é algo uma via de mão dupla ali, porque tanto a sociedade vai acessar e participar, como dessa discussão, e a academia também é reconhecida e amplia a diversidade dentro da própria academia, acho. Então, pensei nessas. Então, é que eu fiquei pensando no como esses bancos de dados que a gente está pensando, esses repositórios, eles podem ter essa conexão, essa usabilidade como em projetos de divulgação científica, e aí por isso pensei qual é a função social dessa divulgação científica, e aí pensei num ponto do letramento científico em si, né, como um direito das pessoas e como uma ferramenta também de atuação, como as pessoas, acho que como o letramento científico é importante também para que a população no geral entenda que existem disputas no campo científico e não só verdades absolutas. No caso, também desfazer mitos, e aí eu elenquei alguns mitos relacionados à língua que a gente vê circulando muito e que podem ter impactos práticos assim na vida das pessoas também. Por exemplo, ideologia do monolinguismo ou do monodialetalismo também, né? Então, como se... E que eu acho que dialoga muito com essa ideologia da norma padrão, como se fosse um sinônimo da língua e o resto é distorção e tudo mais. Enfim. E outro ponto é lembrar que os falantes importam mais do que as línguas, né? A gente, para linguista, é meio difícil, às vezes, pensar nisso, que a gente está lá e quer registrar aquela língua e quer entender e tal, mas a gente tem que lembrar que a gente faz isso pelos falantes, no limite, para melhorar a qualidade de vida das pessoas que são estigmatizadas, por exemplo, né? E como isso vai promovendo uma democratização do conhecimento também,
e que as pessoas que sempre foram relegadas ao papel de objetos de estudo, que elas possam ser também sujeitos, né, na produção desse conhecimento. Enfim, que aí isso leva à discussão que vem sendo feita quanto à ciência cidadã, que não é de você só chegar e levar as coisas e promover algo mais participativo. Trouxe aqui uma definição dessas autoras para a ciência cidadã, que entende que nossa, foi impossível, que a ação e a participação do público não especializado sem treinamento científico é essencial ao fazer científico, e esse público não pode ser reduzido à população de interesse e sujeitos de pesquisa, ou seja, a participação vai além da posição de fonte de informação e contribui para a pesquisa de outras formas. E aí, vai encerrando, eu não vou pôr o vídeo, mas é porque tem esse vídeo do Átila Yamarino, e que se alguém tem divulgação científica nesse país, esse é um grande nome para isso, né? Como ele vai falando da importância de ocupar espaços. É um vídeo que chama Por que você deve se expor na internet? E, na verdade, ele vai contando como tem informações suas lá. Quem quiser seu CPF, pega lá. Quem quiser coisas da sua vida, pega lá. Então, é melhor você colocar coisas com as quais você quer ser visto, para garantir que, já que vão chegar em material seu, que seja sobre o que você quer que seja visto. Resumindo, bem resumindo, né? E é porque porque, assim, as pessoas vão falar sobre esses temas. Sobre língua se fala o tempo todo, mesmo quando as pessoas muitas vezes não percebem que estão falando sobre língua. Então, a gente precisa ocupar esses espaços com a divulgação científica, com a popularização, com, com a difusão, com o jornalismo científico, porque para a gente ter algum material ali de qualidade sobre o nosso tema sendo falado. E aí, aqui eu coloquei esses foram 2 pontos que eu coloquei pensando nas conversas desses últimos dias aqui, de um desafio que eu vejo bem grande da sensibilização da, da área acadêmica para a importância da circulação da pesquisa. Então, eu vejo a Márcia, a Raquel, a Juliana falando da dificuldade das pessoas responderem sobre os seus bancos de dados, sobre os seus projetos, sobre o que elas têm ali, porque eu acho que falta esse momento de perceberem, né? Por que é importante não ficar só guardado na sua gaveta, né? Pensar do que vale essas informações se elas estão trancadas, e que, enfim, isso tem que circular. E voltando à ideia de ação cooperativa, é pensar que essas coisas novas estão surgindo o tempo todo, coisas vão ser feitas o tempo todo. Então, como as coisas novas são feitas sempre com o que está ali à disposição, que a gente povoe esse ambiente com informação de qualidade, de acordo com os interesses, com os nossos interesses científicos, e que sejam respeitosos. Então, é disponibilizar material de qualidade, feitos com parâmetros éticos e pertinentes, para garantir que essas coisas novas serão construídas com base em coisas, com os parâmetros que a gente quer. E é isso, gente. Só uma coisa, eu sempre coloco esse verso do Antônio Machado no final, quando são coisas que não estão prontas, não são áreas consolidadas, porque a gente vai aprender fazendo, no fim das contas, né? Obrigada, Cecília Farias. Convido agora o pesquisador Irineu Correia. Irineu é pesquisador sênior da Fundação Biblioteca Nacional, possui doutorado em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seu trabalho tem ênfase em teoria literária, especialmente nas relações entre língua e literatura, o poder simbólico e a psicanálise, e em filologia, em especial com a historiografia das gramáticas. É um dos líderes do grupo A Gramatização no Brasil, Língua e Construção da Nacionalidade, de 1820 a 1930, e do grupo Arte, Sociedade e Realidade. É um dos idealizadores do projeto
periódicos, literatura, publicações efêmeras, memória permanente, coordenando a produção de sua página digital. Passo a palavra, professora, pesquisadora Irineu. Boa tarde a todos. Eu peço desculpas aqui por usar um computador, um notebook ainda, esse método velho. A Cecília é hábil em fazer a sua leitura e sua apresentação a partir do celular, o que é o máximo, mas são coisas, eu acho, da idade. Então, enquanto eu me preparo aqui, eu vou inverter o método que normalmente acontece quando as pessoas fazem comunicações. Eu vou pedir que todos liguem os seus celulares e acessem a página da Biblioteca Nacional, bn.br. Lancem seus buscadores, por favor. Então, enquanto eu faço a minha apresentação aqui, que será lida, eu também não sou professor, então eu não tenho hábito de falar em público, eu exerço a minha atividade de ensino apenas com meus pobres bolsistas de iniciação científica, que sofrem com as minhas falações enormes, mas eu tenho muita dificuldade de falar em público. Então, enquanto eu faço a introdução aqui, eu peço que vocês acessem a página da Biblioteca Nacional. Em seguida, acessem, corram um pouquinho, aí tem BN Digital, vocês entrem na BN Digital. Na BN Digital tem um espaço, artigos, dossiês, cliquem em dossiês e aguardem. Então, agradeço à professora Márcia pelo convite, cumprimento os demais participantes da mesa, cumprimento a professora Cecília Faria, o professor Marcos Ribeiro. Agradeço, estendo meus cumprimentos à moderadora da mesa, Jussiele Dias, cumprimento a debatedora Camila Beraldo. Cumprimento também os presentes no auditório, aqueles que assistem remotamente agora e que, eventualmente, assistirão no futuro. Inicialmente, sublinho que o trabalho apresentado aqui se estrutura nas atividades de um grupo de pesquisa, a gramatização no Brasil, língua e construção da nacionalidade no acervo da Biblioteca Nacional, 1808-1930. Somos, na maioria, pesquisadores formados na área de letras, com uma única colega da área de ciência da informação. A ideia de gramatização, como todos devem saber, se inscreve, evidentemente, como um processo inscrito na história. E a relação entre língua e construção da nacionalidade tem a mesma característica. A base material privilegiada em nosso trabalho são os acervos da Biblioteca Nacional e da Casa de Rui Barbosa. Eu depois explico por que o nome do grupo leva em conta apenas a Biblioteca Nacional. Essas duas instituições são guardiãs privilegiadas da memória bibliográfica nacional. Temos interesses em outros acervos também. A partir da temática comum, os pesquisadores do grupo têm seus objetivos e pesquisas individuais, mas há um objetivo comum, geral: estabelecer uma coleção de obras gramaticais e obras lexicográficas do português. O título da apresentação, da Caos, a coleção, alude à situação de grandeza da Biblioteca Nacional e de seus grandes acervos.
Essa grandeza define um risco de invisibilidade aos documentos conservados ali. Qualquer obra que não seja identificada corretamente quanto a seu autor, título, editor, impressor, ano de publicação e, principalmente, assunto, terá um acesso problemático, por mais que seja requisitada pelos consulentes. E as gramáticas e os dicionários não são muito requisitadas pelos visitantes, pelos pesquisadores, pelo menos da Biblioteca Nacional. Afinal de contas, uma instituição como a Biblioteca Nacional Brasileira guarda mais de 9 milhões de documentos, de um bilhete de um príncipe regente para sua amada até um mais recente livro publicado, de uma Bíblia editada na alvorada da imprensa ao mais recente mangá. Nos tempos de produção literária e periodismo digital, a cada dia a biblioteca recebe o equivalente a uma banca de periódicos impressos. Gramáticas e dicionários, como disse, são publicações pouco consultadas, ou seja, há pouca demanda para que os registros bibliográficos sejam revistos e atualizados. Quanto mais antiga é a entrada da obra no acervo, mais simplificado é o seu registro, em especial quanto à discriminação de assuntos. Estou apavorando muito, Pedro. Pedro está aqui com a mão, as duas mãos na boca, assim, falei, está horrível. Ou seja, essa é a situação das gramáticas e dos dicionários nas quais o nosso projeto está interessado. Estabelecer uma coleção é um movimento para tirar as obras de uma possível condição de invisibilidade. No levantamento macro que fizemos, registramos 633 títulos. Incluem-se neles os títulos localizados nas fontes apuradas, ou seja, o catálogo da FBM, o catálogo da Fundação Casa de Rui Barbosa, as listas da tese de uma colega do grupo, Bruna Polacchini, USP 2018, das listas oferecidas por outros pesquisadores do grupo e do trabalho sobre obras preciosas da Biblioteca Nacional de Portugal do ano de 2022. Como que é aqui? Como é? Não, do outro lado, deve ser. Pronto. Esse é um recorte do nosso banco de dados, de 633 títulos. Ele tem N páginas. Ele é uma tabela Excel com N páginas. Essa é só uma. Depois disso, nós consolidamos e fizemos uma primeira definição da... Foi? Não, não, não. Não, mas eu quero andar para trás. Esse de baixo passa para frente e o de cima passa para... Esse de cima pequenininho. Então, esse é um recorte da tabela do que nós estamos chamando da coleção de trabalho, que é formada por 86 títulos. Então, é esse material que nós vamos apresentar. Vocês conseguiram abrir o dossiê? Conseguiram? Conseguiram? Se a nossa comentarista não conseguiu? Pois é. Será que você abre no computador? Porque eu tenho... E aí, eu acho que vai ser interessante. Eu tenho preparado aqui, como vocês viram, uma pequena amostra, recortes e páginas do dossiê. Mas vocês, olhando nas maquininhas de vocês, nos telefones,
realiza, na prática, o que nós estamos discutindo aqui, que é o acesso popularizado, pelo menos para quem tem celular, do material que está sendo trabalhado. Todos, então podemos começar? Então, deixa eu também ir aqui para a página, para poder acompanhar vocês. Então, naquela página dos dossiês, temos, se vocês rolarem um pouquinho, tem logo o dossiê, gramáticas e dicionários do português. Chegaram lá? Chegaram? Lá atrás? Cecília? Primeiro aí, Não. Não. Chegaram nessa página aí? Sim. Muito bem. Então, o objetivo desse dossiê é apresentar a coleção, que será, no futuro ideal, a coleção de todas as gramáticas e dicionários dos acervos nacionais, mas que, no momento, são apenas 86 e um pouco mais. Mas, por enquanto, né, ela é isso aí. A expectativa é que essa modelagem informe e desperte a curiosidade aos visitantes eventuais e que permita que os pesquisadores especializados... você vai abrir o meu computador? Excelente. Já está? Chat, pessoal. Tá. Permita aos pesquisadores especializados acessarem as obras, a imagem das obras e alguns links de trabalhos realizados sobre ela. Então, o dossiê abre com esse banner que tem ali o Antenor Nascentes, uma imagem do Antenor Nascentes, do Said Ali, do Cândido de Figueiredo e do Beaupère Rohan. Em seguida, temos um prezado leitor, né? Preferimos fazer assim uma aproximação do leitor, né? Onde a gente explica o que é e o que pretendemos. Sempre textos simples, mas logo lá embaixo, ao final, no rodapé, lá no rodapé, né, nós temos uma indicação dos nossos textos na Diadorim número 25, número 1, onde tem textos, então, menos de linguagem usual e mais de linguagem mais direcionado para o público acadêmico. No segundo, à esquerda, nós temos, então, o sumário, né? Então, à esquerda, aí nós temos uma pequena definição de língua e nacionalidade, também aqui com 4 parágrafos, linguagem simples, e lá embaixo um direcionamento, um link para um texto que nós consideramos importante da nossa bibliografia, que é um texto por uma história social da língua nacional, algumas questões teóricas e metodológicas da Ivana Stouze Lima, da Fundação Casa de Rui Barbosa. Eu vou abandonar aqui a projeção de slides, porque eu estou entendendo que todos estão acompanhando nas suas maquininhas, certo? Então, depois nós temos... Então, isso é a ideia da língua e nacionalidade, uma pequena definição de gramatização, aí já conseguimos aperfeiçoar, conseguimos fazer um texto de apenas um parágrafo, justamente recolhemos lá do URU, e indicamos 2 textos. A mesma coisa quando definimos os dicionários e a indicação para um texto do Verdelho, quando definimos as gramáticas e a indicação e um link para o texto do Ronaldo. Temos a linha do tempo, eu vou pular e vou para a coleção.
tá? Por favor. Vamos para a coleção 1808. Então, aí o nosso principal da nossa divulgação da pesquisa. Então, fizemos essa apresentação aqui por décadas. Então, temos as obras que nós conseguimos acessar. Temos um dicionário e uma gramática, né? E nós temos, deixa eu me socorrer aqui do texto, né? Nós levamos em conta, para apresentar as obras, uma imagem da folha de rosto, uma referência bibliográfica no formato da ABNT, a indicação da disponibilidade do texto para consulta digital ou presencial. Foram elencados 5 tipos de disponibilidade: FBN digital, FCRB digital, FBN catálogo, a ficha catalográfica do texto físico, FCRB catálogo, idem, e texto digital em outros sites, porque nós trabalhamos com os acervos da Biblioteca Nacional e da Casa Rui, mas não temos preconceito com a digitalização em outros acervos. Então, indicamos para o nosso consulente onde que essa obra pode ser consultada. Referências a outras edições da obra e a outras obras do autor que fazem parte da coleção. Isto é, não diz respeito à produção como um todo, mas apenas àquela coleção. Então, vamos lá, em 1808. Aqui. Aí, mais um exemplo. Como é que estamos de tempo? Então, na coleção, vamos lá no ano de 1860, por favor. Cliquem no ano, né? E lá temos 60, temos várias gramáticas, alguns dicionários, mas vamos aqui clicar na segunda obra. A segunda obra é o novo método de gramática portuguesa, do Joaquim Frederico Chiappe da Costa Rubim, editado no Ceará, em 1861, foi publicada para ser usada pelo sistema público de ensino. Na época, o Império havia definido que o ensino inicial seria função das províncias, né? Então, por aqui, nós temos essa obra digitalizada na Biblioteca Nacional. Então, o consulente pode, clicando ali no FBN Digital, acessar a obra diretamente. Opa, pode compartilhar. 1860. É a segunda ou terceira. Isso, segunda. Aí, clica FBN Digital. Então, embaixo aí a última coisa. Então, aí é o registro Dublin da BN, mais embaixo, desce, corre mais um pouquinho, pode clicar, pode escolher recurso eletrônico PDF ou recurso eletrônico HTML. Muito bem. Então, temos aí a obra digitalizada. O nosso visitante eventual curioso, ou o nosso curioso cientista, terá acesso direto à imagem da obra, né? Então, e aí pode fazer o seu trabalho, né? Sua pesquisa. Vamos pular agora para 1870, por favor, Pedro.
70, década de 70, de 1800. Vamos ao Antônio Moraes e Silva, Dicionário de Língua Portuguesa, 7ª edição. É uma edição digitalizada pela Fundação... Achou? Achou. Não. Mais embaixo. Ali passou. Isso. É uma... Não, FCRB, FBN Digital. Então, é o mesmo processo, né? É possível de fazer a visita. Abra, por favor, 1910. 1910. Logo o primeiro dicionário, apenas curiosidade, vocês vejam aí a rubrica, ou a assinatura do Rui Barbosa. Essa obra é uma obra lá da Casa Rui. Não, não, é só para mostrar a folha de rosto mesmo, para vocês verem a assinatura do Rui. Uma característica dos dicionários da Casa Rui, que estão sendo estudados principalmente pela colega Laura do Carmo e agora pelo colega Alexandre Xavier, é que o Rui Barbosa, essa coleção é principalmente da biblioteca do Rui, né? Ele dialogava com todo livro do acervo dele. Então, ele conserta, altera, ajusta informações do dicionário. Então, eu vou voltar aqui a meu texto. Então, como está lá na primeira página do dossiê, esse trabalho é um trabalho de equipe, né? Todos do projeto trabalham com ele, mas ele é editado pela Bruna Polacchini, colega da USP, que tirou o doutorado há pouco tempo pela USP, Laura do Carmo e por mim. Então, termino aqui, dentro do tempo, sem precisar de plaquinha, e agradeço, então, a todos. Mas isso é só o anticlímax. Não, eu vou precisar do tempo. E faltou falar do mais legal, que é a linha do tempo. A linha do tempo, vamos lá, Pedro, volte no... É isso aí, na apresentação. A linha do tempo é uma experiência que a BN Digital fez logo com o nosso projeto, e essa linha do tempo ela não está na página da BN, ela está na nuvem. Não me perguntem como que isso se dá. Mas se você clica na figura isso. Então, acontece isso daí. Então, não sei se tem como... Então, essa linha do tempo ela tem três níveis, né? Tem os dicionários, tem as gramáticas e tem as efemérides. Então, se você andar horizontalmente nesse nível, você vai encontrar uma coisa e outra. Por exemplo, esse documento aí, 1808, é um documento que registra a presença da família, a chegada da família real no Brasil. Então, volte para o geral, por favor. Então, sobre as efemérides, então, nós temos... Então, sobre as efemérides, nós temos uma explicação detalhada desse documento e temos completo, que são documentos quase sempre da própria Biblioteca Nacional ou da Casa de Rui Barbosa. Eu indico uma visita à linha do tempo, né, olhando cada um dos níveis ali, né?
Né? Então, dicionários, gramáticas, efemérides. Então, visitem, é uma visita bem interessante que nós fizemos, sempre com essa ideia de chamar a atenção para o visitante eventual, para o curioso, e oferecer ao pesquisador mais que queira se aprofundar as informações que nós temos de cunho geral. Né? Então, esse é o material. Nós temos ainda no sumário, nós temos um Fale Conosco, temos os créditos e tal, um Fale Conosco e uma indicação de como citar o dossiê, porque isso é uma publicação, então ela merece ser citada. O banco de dados que eu apresentei no início, a biblioteca está criando o primeiro repositório digital da sua documentação. Então, essas duas tabelas enormes, elas devem entrar no repositório digital, porque a função da biblioteca, a função da Casa é divulgar o seu acervo e o seu acervo produtivo. Então, agora, sim, a partir da plaquinha de 2 minutos, eu encerro, agradeço a atenção, peço desculpas por alguma confusão aí, mas eu achei que era bem interessante nós trabalharmos com os telefoninhos, que mostra exatamente essa interação que a Cecília, lá do Museu da Língua Portuguesa, também falou. Nós estamos aí nessa busca também de diálogo com o maior número possível de cidadãos do Brasil e do mundo, porque as bibliotecas nacionais elas têm uma característica muito interessante. Elas têm um diálogo entre elas têm reuniões, então é como se fosse uma onda, um cinturão, né? Colegas da Biblioteca Nacional visitam frequentemente bibliotecas da França, de Portugal, da Espanha, da Argentina, da Biblioteca Nacional, a Biblioteca do Congresso estadunidense. Então, tem esse cunho também internacionalista. Ok, muito obrigado. Boa tarde. Obrigada, Irineu. Convido agora Marcos Luiz Widmann. Marcos Luiz Widmann é professor associado de Linguística na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na Faculdade de Formação de Professores, doutor em Estudos Linguísticos pela Universidade Estadual Paulista, é membro pesquisador do Grupo de Estudos, Discurso e Gramática da UFRJ e do Grupo de Pesquisas e Estudos Funcionalistas da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e lidera o Grupo de Pesquisa Interinstitucional Gramática de Construções e Interfaces Linguísticas. É coordenador do Laboratório de Formação Permanente em Letras, Ações Coletivas, Docência e Ensino, Lab Letras, da UERJ. É pró-cientista e jovem cientista do nosso estado pela FAPERJ. Quero primeiramente agradecer e parabenizar pelo evento, né? Minha colega aqui, Márcia, a gente já vem trabalhando junto já em vários projetos, né? Quem me conhece Márcia, que a gente trabalha em várias frentes, né? Mas quero agradecer novamente o convite por estar fazendo parte desse fórum aqui também. Quero parabenizar os colegas também da comissão organizadora, os monitores, as professoras, Maria Lúcia, toda essa comissão organizadora, né? E os demais aqui que estão assistindo e também as pessoas que estão em formato online também, as pessoas que acompanharão também, porque eu tenho que USB. Mas é exclusivo, né? Como é que é a minha mãe, né? Bem, eu faço a minha fala aqui de hoje a partir de um recorte, quero fazer 2 recortes iniciais, então falo a partir da Faculdade de Formação de Professores, né? Para quem sabe, na UERJ, ela tem várias unidades, e mais especificamente, uma das unidades é a Faculdade de Formação de Professores. Esse é o meu primeiro recorte. E o segundo recorte vou fazer também a partir de um laboratório que eu coordeno desde 2020, que
que é o Lab Letras, que desenvolve ações extensionistas, né, principalmente voltada para a formação, na educação básica e também no ensino superior, mas mais fortemente na educação básica. Se eu conseguir passar, vou conseguir, tá? Eu vou tentar ler isso meio cegueta, até a gente visual não tem jeito, tá? Quero fazer uma discussão a partir de 3 pontos, tá? E vou tentar discutir um pouquinho os bancos de dados, né? Vou chamar aqui tudo de sociolinguístico, só para simplificar, tá? Para não me meter muito nessa questão. E o próprio desenvolvimento da plataforma, né? Que eu vejo que está inserida dentro desse debate também. E vou tentar... A minha fala não se trata de uma pesquisa acadêmica, exatamente, né? Eu, geralmente, falo muito de linguística, hoje até a primeira vez que eu não tratarei de linguística, exatamente, de forma mais indireta, né? Mas a minha será mais um olhar da percepção que eu tenho do desenvolvimento que vem acontecendo, principalmente diante das atividades desenvolvidas nos GT sociolinguística e agora mais fortemente, né, na plataforma e como consequência na educação básica. Então, vou chamar aqui de educação básica em termos genéricos, tá? E na minha visão, a gente está vendo uma segunda onda, né, dessa difusão de conhecimento, vou tentar tratar um pouquinho disso. Numa segunda parte, quero exemplificar uma atividade prática desenvolvida por um grupo de alunos lá da Faculdade de Formação de Professores, que é um projeto desenvolvido dentro do âmbito Lab Letras, e, por final, quero fazer a proposição de uma revisão do termo, né, de difusão de conhecimento para difusão e validação de conhecimento na sociedade, enfatizar aqui o papel da escola como território, né, como uma agência de checagem, não só como recebedor do conhecimento, como, em geral, as pessoas vêm trabalhando. Faço mais um recorte, né, já fiz 2, né, vou me ater exclusivamente aos bancos de dados sociolinguísticos, tá? Não trataria aqui da minha fala de museus, acervos, né, etc., como o professor Jardim já falou, a nossa colega lá também do museu, então me atenho exclusivamente aos bancos de dados, né, sejam eles linguísticos ou sociolinguísticos. Aí é uma pequena amostra, na verdade, de alguns bancos existentes no nosso país, né, vocês estão vendo aí do próprio USP, portal, famoso NURP aqui da casa, né, e outros, né, não coloquei aqui todos eles, tá? Mas é só a título de curiosidade, né? E se a gente ainda fosse juntar, né, não fiz aqui a minha fala, ainda poderíamos juntar ainda nesse grupo aqui, nos atlas, né, sociolinguísticos. Eu vi que agora a minha audiência aumentou para 2, né? Bem, é uma realidade, tá? A gente já chegou na terceira idade, né, dos bancos de dados sociolinguísticos, né? NURC, por exemplo, vai fazer 50 anos daqui a pouquinho, né? Mas eu estou falando terceira idade se a gente pensar também nos atlas, né? Que a gente tem trabalhos aí de mais de 70, 75 anos. Não vou me ater aqui toda a história, né, do surgimento dos atlas e de bancos, né? E, apesar de toda essa história que a gente poderia aqui ficar debatendo, recuperando, etc., né? Para surpresa, né, a partir de 2018, 2019, Márcia me ajuda com as datas, né, começou a aparecer um debate, né, no GT Sociolinguística, muito em função de um projeto, né, a ser submetido ao FINEP, a BNDES, obrigado, BNDES, né, sempre confundo FINEP, né. Isso está citado nesse trabalho, né, e para nossa surpresa, né, a gente fez um primeiro mapeamento, né, assim, do que a gente tinha ali no próprio GT, das pessoas que a gente fez um formulário, que indicavam bancos, né, que elas tinham o conhecimento ou até a gestão desses próprios bancos de dados. Então, eu vou chamar aqui tudo de bancos de dados só para simplificar, tá? Isso está catalogado nesse trabalho, está publicado, tá? Eu fiz parte dessa primeira fase, na segunda fase agora não estou mais, né, agora na fase da plataforma, tá? Mas o que chamou a gente na época, né, a atenção, apesar de a gente estar na terceira idade, né, de dados e de bancos de dados sociolinguísticos, os próprios sociolinguistas, né, não encontravam os dados, né? Isso é uma coisa muito curiosa, né, chamou a atenção a gente na época, né? Esse aqui foi um levantamento bem inicial, assim, bem inicial mesmo, né? Mas já chamou a atenção na época, afinal, né, cadê os bancos de dados sociolinguísticos, né? E isso levou, então, né, que a gente está aqui debatendo nesse evento, né, justamente, né, uma segunda fase, justamente aí a criação, né, de um projeto, né, da Plataforma de Diversidade Linguística Brasileira, né, coordenada aqui pela Márcia, Raquel e outras pessoas, né, que também vocês podem acessar nessa referência que está em tela, né. E, basicamente, né, fazendo assim uma rápida alusão ao projeto, né, lá na sua catalogação ele prevê, né, está inserido em 3 aspectos, né, vamos dizer assim, né, catalogação, preservação, salvaguarda e manutenção, e depois a própria difusão da sociedade, né. Então, veja, a gente já tem um problema inicial, né, da própria
onde que está esses bancos de dados linguísticos exatamente, né? Como é que a gente acha esses bancos de dados? Alguns a gente nem sequer acha, né? A exemplo do Varsu, né, por exemplo. Posso falar do Varsu, que eu mesmo fiz parte, né? Raquel também, acho que outras pessoas aqui, né? Não pode nem sequer ter acesso por questões, né, éticas e etc. Mas quero dar mais um exemplo bem recente, na verdade, né, de como isso impacta, né, o conhecimento linguístico. Né? Para quem não sabe, existem as Olimpíadas no Brasil, né? E uma dessas Olimpíadas é a Olimpíada de Linguística, né, qual eu faço parte, e ela é dividida em 3 fases. A professora Pâmela, que eu estou vendo também que faz parte lá, Ravena, acho que também faz parte, Ravena também, né? Tá, né? Também, né? Também como orientadora, se eu esqueci de alguém, por favor, me perdoem, tá? Mas só a título de curiosidade, a Olimpíada ela é dividida em 3 partes, né? E uma dessas partes é chamada de rolezinho linguístico, né? Onde os alunos têm que fazer uma pesquisa linguística em 30 dias, né? Essa é a lógica, tá? Para nossa curiosidade, também, esse aqui foi o exemplo da atividade que eles tinham que desenvolver esse ano. Eles tinham que trabalhar com padrões de concordância verbal, de futuro e presente. Eles desenvolvem e são orientados por professores ao longo desses 30 anos. Então, eu sou orientador, o Pamela, e outros professores depois eles apresentam para um júri, pela professora Márcia, foi uma das juradas esse ano. Vários, acho que a Raquel também, né? Acho que agora eu lembrei Raquel também, não sei se julgando. É tanta gente que a gente vai esquecendo, né? Bem, mas o que é interessante, que quando a gente começou a orientar esses trabalhos, novamente a gente caiu no mesmo problema, né? Aí voltei, desculpa. A gente caiu no mesmo problema, a gente não conseguia orientar os alunos para que eles achassem os dados linguísticos. Novamente, né? A gente, professor, mas eu quero olhar onde exatamente? Olha lá em tal lugar. O que a gente fez na época, né, assim, para tentar resolver isso rapidamente, né? A gente criou uma página no Wikipédia e todos os pesquisadores que estavam lá envolvidos começaram a citar, tem um corpus tal, corpus tal, corpus tal, corpus tal, e foi feito, né, um documento no Wikipédia que vocês podem acessar, ele é livre, né? Quem coordenou isso foi o Rodrigo Tiradentes, um ex-aluno aqui da casa, né? Mas com vários professores envolvidos, está todo mundo ali citado, tá? Esse exemplo, né, só reforça, né, na verdade, o que já estava embrionado, né, lá em 2018, 19, lá no GT de Sociolinguística, mas veja, a gente está em 2025, né, isso aqui aconteceu em março, e a segunda fase agora em outubro, vai acontecer ainda em outubro, né, e isso ainda é um problema ainda atual, ainda existente, né. Então, esse aqui é só um exemplo prático, né, de como ainda a gente tem dificuldade de encontrar esses dados linguísticos ou sociolinguísticos, né. E eu comecei a pensar um pouco sobre isso, né? Se realmente a gente está fazendo essas 2 últimas fases, né? Se realmente a gente está nessas 3 fases, né? De catalogação, produção e difusão. Então, eu vou entrar um pouquinho nessas 2 questões, tá? E vou meter, então, principalmente na última, a sua relação com a escola, né? Como território escolar, como queiram chamar, tá? Quando a gente olha para esses bancos de dados, né, que eu citei alguns casos, né, a gente vê bem claramente, sem aprofundar muito aqui a discussão, né, uma primeira fase bastante longa, né, de catalogação linguística, né, principalmente bancos de dados orientados, né, por teorias linguísticas e principalmente, né, teoria, no caso, sociolinguística. Né. É claro que a gente consegue ver, né, nesses bancos, né, uma proteção, uma salvaguarda, até porque eles precisam estar em algum repositório, né, estarem salvos, né. Mas a gente vê claramente lá nas suas discussões, nas suas descrições, que não era uma preocupação central, né? Isso vai acontecer posteriormente, essa segunda fase. E vou mostrar aqui alguns exemplos disso, tá? Então, essa primeira onda, né, eu ia até brinquei um pouquinho com a sociolinguística, né, de ondas, né, então tentei fazer um pouco essa relação também, né? Então, a gente vê essa primeira fase, que a gente pode chamar de uma duração de uns 50 anos, né, mais ou menos, se a gente pensar, pegar o NURC, que é dos mais antigos, né? Uma fundamentação muito forte, né, desses bancos de dados para fundamentar pesquisas na área. Né? Então, você vai lá, coleta, monta banco de dados que servem para fazer dissertações, teses, livros, artigos, etc. Né? Ou seja, uma própria retroalimentação da própria área, né? Ou até mesmo a formação de uma base epistemológica, né? Depender da teoria. Né? E o desenvolvimento, né, dos bancos, até seguindo um certo paradigma teórico, né, que vai mudando, né, ao longo do tempo. Né? Então, vejo que a gente tinha essa lógica, né? Ainda é muito forte, né? Vamos dizer assim, né? Faz-se um banco de dados, cria-se um banco de dados para fazer dissertação em tese, né? E depois corre-se atrás de fazer aplicação, né? Na educação básica, né?
a escola só como receptora, né, do conhecimento, né, a universidade como escola receptora, como se a escola não produzisse também conhecimento. Claro que isso vem mudando, né, mas a gente vê isso muito fortemente, né, no início das constituições. E essas constituições, né, vão formar as dissertações e teses, né, que vão servir de base de dados, né, para essa fundamentação epistemológica da área, né. Está aí ilustrado de 3 gramáticas, eu coloquei 3 gramáticas, mas podia ser qualquer livro teórico, que a gramática geralmente ela passa a ter um valor de patrimônio, né, basta ver o próprio projeto do professor Irineu, né, baseado nas gramáticas, né, porque ela vai constituir a nossa norma, né, vamos dizer assim, né. E derivado, né, dessas aplicações, né, livros bastante conhecidos, né, para quem trabalha com ensino, suas aplicações, né, em desenvolvimento da nossa área lá no campo escolar, né, ou como fazer isso aqui, né, vamos dizer assim, né. Eu tentei colocar livros mais antigos, livros mais recentes, tá? Isso a gente vê em vários momentos, né, não é nenhuma depreciação nenhum desses autores, são só exemplos. Quando eu fiz a pesquisa, foi o primeiro livro que apareceu para mim, tá, gente? Não tem qualquer critério aqui do livro, tá? Bem, de certa forma, quando a gente olha esse cenário, a gente ainda vê, né, fortemente, então, a catalogação, né, que são aqueles 3 pilares, né, colocados lá na plataforma da linguagem, né, e, de certa forma, uma difusão do conhecimento, né, na sociedade, mas ainda muito a escola como receptora desse conhecimento, né? Um exemplo prático, né, a gente pensar, né, então, a gente tem uma inversão da coisa, né? Não é o banco de dados linguístico que orienta, e sim uma teoria linguística que orienta o banco de dados, né? Um exemplo clássico, né, na nossa área sociolinguística, surge a sociolinguística, surgem modelos, né, de laborianos, né, dá-se fazer entrevista laboriana para montar banco de dados, para subsidiar pesquisas linguísticas, né? Não é nenhum demérito, mas é interessante a gente pensar a perspectiva da formação do banco de dados, né? Então, parte de uma teoria, não de um dado exatamente, né? Ele vira dado a partir de uma teoria linguística, porque aquela teoria já vai, né, fundamentar a formação daquele próprio banco de dados, né? E aplicações, né, como projetos aí, né, bastante conhecidos, né, no que só citei alguns, e novamente, né, a aplicação disso no campo educacional, né? A gente poderia resumir isso que eu vou chamar aqui de primeira onda, a onda da catalogação, vamos dizer assim, né? E a gente parte para uma segunda onda. Eu fiquei pensando muito, mas por que a gente pode fazer essa essa separação, né, em 2 ondas, né? Eu acredito que seja em função de 2 movimentos, né, bastante fortes, né, que têm surgido, e é uma coisa curiosa, né? Eles acabam tendo uma relação direta com os 2 termos, né? O primeiro deles é a própria ciência aberta, que está sendo discutido aqui no evento, né, bastante, né? E a gente vê bem claramente, né, uma releitura, não sei se é o melhor termo, né, mas para como é que eu trabalho ciência aberta, né, justamente dessa proteção, salvaguarda e, né, da manutenção desses dados, se são dados confiáveis, enfim, toda essa discussão que a gente está tendo aqui, né? E uma segunda onda, né, ainda nessa segunda onda, é a própria popularização e divulgação científica. Eu não vou aqui discutir a diferença dos 2 termos, tá? Nos documentos aparece isso como difusão do conhecimento, né? E é engraçado que a gente vê essas 2 coisas chegando quase que juntas, né, vamos dizer assim, e isso acaba tendo uma correlação direta, né, com esses 2 dizeres, né? Então, a gente pode dizer que há um movimento geral, né, de ciência aberta, vamos chamar aqui de ciência pop também, né? E automaticamente, né, isso vai imbricar, né, numa segunda onda. Então, ou seja, o modo de fazer pesquisa linguística, né, ele vai ser remodelado, né, vamos dizer assim, repensado a partir desse paradigma novo, né? Se alguém tem dúvida disso, né, basta a gente olhar o documento da área, né, que foi publicado mês passado, maio, a gente está em maio, mês passado, né, faz menos de um mês, né, esse documento foi publicado no dia 8 pela CAPES, né, que são as diretrizes da nossa área, né, e justamente, né, só voltando aqui um slide, justamente, né, proteção, difusão, etc., são os 2 termos, né, usados pelo documento. Então, aqui no documento aparece a popularização da ciência, não vou me debater, então, o que o documento discute, como a popularização, mas veja que a gente já vê fortemente a própria área já dizendo, olha, vamos fazer assim, né? Já dando as diretrizes, né, de como é que isso... não vou aqui discutir, né, o que, né? Tem até um dizer aqui, tem TikTok, né, no meio da história e tudo, então, gente... mas enfim, fica para outro debate, né?
Mas me chamou a atenção, né, porque no documentário, que é o que vai orientar os 4 próximos anos, né, da pós-graduação, e as nossas atividades aqui como pesquisadores, né, de certa forma, elas estão embutidas, né, dentro desse cenário, né, da pós-graduação e da CAPES, né, e das orientações, né. E aqui, por exemplo, né, a ciência aberta. Então, vejam que tanto a popularização como a ciência aberta aparecem no documento de área, né. E ali, bem claramente, antes daqui em amarelo, a área incentiva, né, justamente, né, a ciência aberta. Esse que é um documento, na verdade, são 2 documentos, tem um documento maior, né, e depois o documento de cada área. Eu não sei dizer na área de computação, ciências da informação ou computação. Computação, não sei como é que isso está, mas acredito que também acho que deva ser até mais forte, eu acredito, né? E faz uma alusão direta, né, a plataforma, né, tem uma coisa curiosa, parece que a plataforma até já prevê que teria essas 2 coisas, claro, que já é um debate, né, científico, acadêmico que estava acontecendo, tá? E afinal, né, onde que entra então a BNCC nessa história toda, né, já que a gente está nessa segunda onda, né, a gente precisa retomar muito rapidamente, né, que a BNCC ela vai surgir como uma base, né, de orientação geral, vamos dizer assim, né, e ela vai apresentar aqui várias questões, né, bastante conhecidas, né, de vocês, que eu acho que não preciso me ater muito a isso, né, mas vou colocar a língua portuguesa, né, como uma ação discursiva, da vez que o participante tem que fazer, compreender a língua a partir de uma informação sociocultural, o participante, né, vai apoiar próprio tipo de trabalho, com linguagem a partir de alguma esfera letrada, e assim por diante, coisas bastante conhecidas, né, na nossa contemporaneidade, né. E se a gente fizesse uma relação direta, né, com o reuso linguístico, né, a gente poderia aqui ficar, né, pensando várias formas, né, de como fazer esse reuso linguístico, né, já vários trabalhos, né, sendo desenvolvidos nesse sentido, né. Eu poderia resumir, poderia fazer exploração de variação linguística, ou exploração de análise linguística contextualizada, né, ou algum tipo de letramento, né, seja multimodal ou não, etc. Produção de material didático via, né. A gente poderia aqui ficar pensando em vários modos, né, de como fazer esse reuso, né. Só que a questão toda, né, a gente precisa agora colocar isso aqui dentro lá, né, daqueles 3 caminhozinhos lá, né, da catalogação, proteção, né, e difusão do conhecimento, né. Eu fiquei pensando bastante sobre isso. Então, veja, né, a gente tem agora uma inversão, né, da coisa, né, que a gente partia de uma teoria linguística, né, para a montagem de um banco de dados, e parece que, né, agora a gente está de dados linguísticos e outros, né, porque o próprio colega que apresentou, né, que não trabalha só com dados linguísticos, né, mas várias pessoas vêm falando sobre isso, né, e parece que a área vem se encaminhando, pelo menos nesse recorte aqui, né, para uma interdisciplinaridade, né, que vou chamar aqui de humanidades digitais, tá? Só para simplificar, né. Foi até uma coisa engraçada, né, que quando a gente escreveu o projeto, né, eu e o Márcio, né, a gente ficou muito debatendo, né, que nome dar, né. Vamos chamar o mais global, né, porque isso parece ser um movimento meio geral, mundial, né, e surge, então, o nome do evento, né, Fórum Global. A gente consegue ver claramente, né, nesses 3 movimentos, né, o banco em si, né, as áreas, né, e a sociedade, só que a sociedade agora aqui como um espaço de território, né. E se a gente fosse fazer uma alusão direta a cada uma das fases, né, a gente poderia pensar, né, a primeira fase é justamente, né, da catalogação, né, dessa descoberta, entre aspas, né, que os dados não estão tão assim catalogados, né, surge então a plataforma e a descoberta, né, que a gente tem que trabalhar na interdisciplinaridade, né, então surge o fórum. Mas fica aí a última questão, né, afinal, como é que a gente vai trabalhar, né, como é que isso vai chegar na sociedade, né? Tem se falado, né, muito, a sociedade não pode ser mais receptor, mas afinal, pela extensão, por livro, site, projeto, né? A impressão que eu tenho é que isso não está muito claro, até pela própria categorização do que vem a ser difusão de conhecimento, né, ou até própria da validação do conhecimento. Até propostas, né, hoje em dia, bem interessante, da escola funcionar como uma agência de checagem, né, você já viu que ela faria esse papel de checagem da informação, mas não vou me ater a essa discussão aqui, tá? Quero dar um exemplo prático, né, de uso de dados, agora centrado nessa visão, tá? Isso aqui é um projeto que foi desenvolvido em São Gonçalo, tá, em uma escola particular. Não vou ter tempo de apresentar todo o projeto, obviamente, né? Mas o objetivo aqui era trabalhar com práticas multimodais e estava no escopo, né, desse projeto ações antirracistas, né, no contexto escolar. Então, esse era o objetivo do projeto, tá? Então, ele tinha isso, promover alguma prática, né,
os alunos se engajassem, entender essas práticas antirracistas, né? Envolveu 4 áreas, né, vamos dizer assim, redação, que na escola isso é separado, né, literatura, biologia e sociologia, e tinha essa ideia de conscientizar sobre a prática antirracista. Né? E a ideia é que, como é que eles acessaram, né, esses dados, né, a partir desse projeto, tá? Então, primeiro movimento, estou simplificando o projeto, a gente foi bem longo, tá? Então, a primeira parte é justamente consulta de leis relativas à temática, né? Então, eles vão lá em sites institucionais, né? Então, aqui são exemplos, né, de coisas que os alunos foram acessar, né? Então, veja que a perspectiva de banco de dados aqui, bem diferente do que a gente, linguística, né, exatamente, mas não deixa de ser um campo linguístico, né, porque é um documento, né? Faz parte, né, de um dos gêneros formais da nossa língua, né? A legislação, né? Então, aqui, primeiro acerto, os alunos a conhecerem as leis, como é que funciona o Estado, o município, né, e assim por diante, tá? Um segundo movimento, né, que os professores fizeram foi de reconhecimento da sociedade local, e agora o banco de dados que eles trabalharam foi com o IBGE, tá? Uma coisa curiosa, né, que eles não tinham reparado, né, para quem não conhece, São Gonçalo é uma cidadezinha que atravessa a ponte lá de Niterói, né, para quem não conhece, né? Basicamente, simplificando esses dados aqui, metade da população, né, ela se intitula preta ou parda, né? Só que esse trabalho ele está sendo feito em uma escola particular. O amigo olha para o lado, ele quase não enxerga, né, preto e pardo, né? Só que quando ele vai para os dados, ele vê que a população metade é assim, né? Isso é interessante, né, porque ele é colocado numa situação, né, de entender a sociedade no qual ele faz parte. Então, veja, nessa segunda fase, os alunos já fizeram em 2 momentos, né, o uso de dados, né, sejam dados matemáticos ou dados de pesquisas ou dados de documentos, né? Depois eles vão trabalhar nas disciplinas, né, a partir de conteúdos mesmos programáticos, aqui são exemplos, né, o que cada professor trabalhou, tá, etc. Tá? As pessoas depois vão lá para a aula de redação, tá? Então, o professor de sociologia lá, na aula de sociologia trabalhou tal coisa, o professor de biologia trabalhou tal coisa. Depois isso tudo vai para a aula de redação, vai virar discussão lá na aula de redação e eles fazem uma terceira fase de uso de dados. Tá? Então, eles vão para sites e blogs agora para levantamento de informações. Um exemplo, então, né, é a violência obstétrica em mulheres negras, né? É um tema, não sei se vocês sabem, né, que acontece mais em mulheres negras do que em mulheres brancas, né? Isso é uma coisa que eu também não sabia, tá, gente? Mas onde que a gente acha essa informação, né? Então, você tem que ir a algum site, né, para captar essa informação, ele tem uma correlação com a atividade que você está fazendo, tá? Então, tem essas 3 fases, né? Então, essa segunda fase de ensaio, de blocos, de informações e coleta de dados, né? E esse aqui é o resultado final, né? Então, a gente veja que está trabalhando o gênero infográfico, né? Veja que a visão é que parte de dados reais da sociedade, e a sociedade se inserindo e a produção dos alunos, né? A partir de textos multimodais, né? Um exemplo aqui, infográficos. Cada infográfico desse aí tem um tema, tá? Não darei tempo de falar de cada um, mas uma população carcerária, outra violência obstétrica, e assim por diante, tá? Isso depois virou capítulo de livro, virou painel lá na escola, então veja que é possível fazer, né? Dá trabalho para caramba, pra gente. Foi um projeto de 5 meses, tá? Tá aqui, muito simplificado, tá? Agora, voltando à nossa fala aqui, né? Se a gente fosse fazer uma correlação, né, com aquelas 3 fases, então a gente tem lá, né, as leis que foram consultadas, o IBGE, os sites e blogs, né, as práticas lá que os professores fizeram, né? Só que o que muda aqui é justamente a escola agora como espaço participativo. Veja, não veio pronto isso, né? Foi a escola que fez isso, né? Então, esse é um papel importante, né, da escola, justamente legitimar, né, esse conhecimento aí, que a gente pode chamar de variedades linguísticas, ou até mesmo, né, combater algum preconceito, né, que no caso aqui é o racismo, né? E a gente chega, então, ao final, estou bem direitinho no meu tempo, né, bem certinho. Então, a gente tem isso aqui está apresentado no documento 2021, né, acho que foi um dos primeiros documentos, né, que saiu, né, na época, nem lembro mais, mas me ajuda se tiver alguma informação errada aqui, eu não tenho mais acompanhado isso. Há essas 3 fases, né, catalogação, né, proteção, manutenção e a salvaguarda, né. E quando a gente olha para esse cenário, né, a impressão que eu tenho que ainda carece, né, uma certa maior, né, validação, maior trabalho, não sei qual termo usar, né,
dessa terceira parte, né, dessa terceira componente, né, dessa roda de trabalho, né? E eu gostaria de, assim, de propor, né, de chamar essa terceira fase, né, difusão e validação, né? Porque o conhecimento ele tem que ser validado, na verdade, né? Ele não faz sentido se ele não é validado na sociedade, né? Na verdade, quem valida o nosso conhecimento é a sociedade. Então, muito obrigado, e com as referências, cumpriu o tempo certinho. Muito obrigado.